Depois de um massacre e da morte de Solís na expedição pela América do Sul, a nau de Aleixo Garcia e dos seus companheiros naufraga em Jurumirim. Eles sobrevivem, passam a conviver com os índios guaranis e descobrem um segredo. É muito possível que a revelação do caminho de Piabiru a Aleixo Garcia, que é esse caminho que saía do litoral brasileiro, do sul brasileiro, ia até os Andes e provavelmente até o Pacífico, né? Um caminho de mar a mar. A revelação desse caminho, o fato de os guaranis terem mostrado para o Aleixo Garcia peças incaicas de ouro e prata e outros metais que eles tinham trazido dos Andes, eles guaranis, mostraram isso a ele, outra grande prova de confiança. Entre 1522 e 1523, Aleixo Garcia deixa Santa Catarina rumo ao interior do continente sul-americano. O desbravador parte acompanhado de centenas de nativos, entre eles mulheres e crianças, e de 4 dos seus companheiros sobreviventes do naufrágio de 1516. Os outros europeus preferem esperar na aldeia Guarani. Os expedicionários vão até a altura da atual Barra Velha e de lá adentram o caminho do Piabiru, às margens do rio Itapocu. Atravessam o que hoje são os estados de Santa Catarina e Paraná. Cruzam rios e enfrentam a mata densa com suas armadilhas e perigos. Passam pelo atual Paraguai, chegam à Bolívia. No caminho, encontram várias tribos indígenas. Lutam com algumas, reúnem objetos preciosos e seguem em direção aos Andes. No entanto, a reação organizada do Império Inca barra o avanço da expedição. Aleixo Garcia é obrigado a fugir e inicia um longo e penoso regresso ao Porto dos Patos, onde jamais pisará de novo. Decidi suspender a retirada e acampar a meio caminho, em um local onde, com um pouco de sorte, poderemos conseguir reforços. Eu hei de chegar em breve ao topo das montanhas de prata, ou não me chamo Aleixo Garcia. Eu ando com maus presságios, mas eu não posso desistir agora. Farei chegar até os meus companheiros uma carta, apenas para garantir que a minha descoberta não cairá no esquecimento. O meu destino ainda está para ser escrito em letras douradas. A volta é talvez ainda mais arriscada que a ida. Na tentativa de diminuir os riscos, parte do regresso é feita por caminhos diferentes. Mas a expedição de Aleixo Garcia tem de enfrentar a fome, o cansaço e novas batalhas com os índios da região. Além disso, transporta agora um razoável volume de riquezas saqueadas durante a primeira parte da viagem. Enfim, os desbravadores catarinenses chegam ao Paraguai, onde Aleixo decide montar um acampamento. Ele permanece no local e envia a Santa Catarina, por meio de 12 índios guaranis, uma carta aos companheiros que lá ficaram e uma amostra do tesouro recolhido no caminho de ida. Logo chegarão aos arredores de Jurumirim notícias da expedição e mais de 30 quilos de ouro e prata, provando o pioneirismo do náufrago português na descoberta do interior do continente. A notícia correrá mundo, atiçando a imaginação de conquistadores e caçadores de tesouros. No acampamento às margens do rio Paraguai, Aleixo Garcia espera a chance de uma nova investida contra o Império Inca, mas acaba sendo misteriosamente assassinado no meio do caminho, entre Jurumirim e o Eldorado andino. Até hoje não se sabe se os algozes do português foram índios paraguaios, os guaranis ou seus próprios companheiros brancos. O infeliz destino de Aleixo Garcia será seguido por outros homens, que sonharão com a fortuna escondida nos Andes. Como uma maldição, serão todos punidos com o fracasso ou a morte. No mesmo ano em que Aleixo Garcia morre no Paraguai, o navegador Diego Garcia de Moguer, comandando uma nova expedição às Terras do Sul, aporta no litoral catarinense antes de seguir viagem para o Rio da Prata.
Moguer havia participado da expedição fracassada de 1516, quando Juan Díaz de Solís foi morto e a embarcação de Aleixo Garcia naufragou. O navegador encontra alguns dos antigos companheiros estabelecidos num ponto do litoral entre as atuais cidades de Garopaba e Imbituba. Eles apresentam ao espanhol o ouro, a prata e o relato das aventuras de Aleixo Garcia no continente desconhecido. Moguer fica fascinado com a descoberta. Ele volta à Espanha com amostras do tesouro e informações detalhadas sobre como chegar até ele. Consegue o apoio do rei e não tardará a regressar, de novo, ao Brasil. Esta novidade destas riquezas, desse Eldorado, acabam tendo, sim, uma importância, um reflexo bastante grande, tanto na história de Santa Catarina, como na história da América do Sul e dos Andes, porque é a partir dessas primeiras notícias é que os espanhóis percebem que essas notícias de Aleixo Garcia coincidem com outras notícias vindas de outro lado a respeito dos incas e de suas grandes riquezas. A história do litoral catarinense segue sendo escrita sob a irresistível influência do acaso. Enquanto Diego Garcia de Moguer se prepara, na Espanha, para a mais promissora viagem de sua vida, outro navegador, o espanhol Rodrigo de Acunha, também encontra, sem querer, de passagem pela região, os náufragos de Santa Catarina. Cansados de esperar pela volta de Moguer, eles também revelam a Acunha o segredo das riquezas escondidas nos Andes. Dão a ele uma amostra de ouro e prata e uma carta para ser entregue ao rei espanhol. O navegador resolve voltar imediatamente para a Espanha em busca de apoio da coroa. Tudo sairá errado para as pretensões de Rodrigo de Acunha. O fracasso de sua ambiciosa meta começa a se definir antes mesmo do retorno à Europa. Cerca de 25 marinheiros sob seu comando, enfeitiçados pela possibilidade de encontrar ouro e prata, resolvem abandonar a embarcação e ficar em Santa Catarina. E os reveses do navegador espanhol mal haviam começado. O bote, que levaria parte da tripulação de volta à nau, afunda. 15 pessoas morrem afogadas e o tesouro provavelmente desaparece no fundo do mar. Um dos náufragos de 1516, que também iria embarcar, consegue se salvar mais uma vez. Acunha e os sobreviventes partem rumo à Espanha. Depois de deixar outro dos náufragos em Cananéia, no litoral paulista, a tripulação segue viagem. Mas Acunha vira refém de corsários no Nordeste. A má sorte parece ser mesmo a sina dos que sonham com a Serra de Prata, descoberta por Aleixo Garcia. Em 1526, 2 navegadores deixam a Espanha para missões diferentes. Em sigilo, Diego Garcia de Moguer parte em busca de uma entrada para os Andes. E Sebastião Caboto, o novo piloto-mor da Marinha Espanhola, segue rumo ao Oceano Pacífico, passando pelo extremo sul do continente. Ao fazer uma escala em Pernambuco, Caboto fica sabendo do tesouro andino e resolve alterar seu planejamento. Parte com destino a Santa Catarina, ao encontro dos companheiros de Aleixo Garcia ali estabelecidos há 10 anos. Caboto chega à ilha em outubro e, em 25 de novembro, batiza a antiga Jurumirim como Ilha de Santa Catarina, em homenagem à sua esposa, Catarina Medrano. Dois náufragos de 1516 deixam a aldeia em que vivem, no Porto dos Patos, e sobem a bordo da embarcação de Caboto, ancorada perto da ilha de Santa Catarina. Como já haviam feito com Moguer e Acunha, relatam para ele todos os detalhes conhecidos da descoberta de Aleixo Garcia, incendiando a ambição do piloto-mor. Pouco tempo depois, retorna à ilha, após nova travessia do Atlântico, Diego Garcia de Moguer. Os 2 navegadores partem para a região do Rio da Prata, onde acabam se encontrando
e descobrindo que têm o mesmo objetivo. Cabot e Muguer falham na interpretação do mapa do tesouro e iniciam suas expedições por caminhos equivocados. Trocam ameaças, por pouco não começam uma guerra, depois se aliam, mas por fim desistem de levar adiante a empreitada, temendo ser atacados pelos índios. Voltam à Espanha em 1530, fracassados, sem um único grama de ouro ou prata a bordo. O piloto Mor, no entanto, leva consigo outra espécie de tesouro: o náufrago Henrique Montes e sua experiência de mais de uma década de convívio entre os índios guaranis. Depois de 14 anos exilado em Santa Catarina, o ex-náufrago Henrique Montes chega à Espanha, mas logo segue para Portugal. Na corte é promovido a cavaleiro da Casa Real, depois de relatar suas aventuras e a fantástica descoberta de Aleixo Garcia. Ainda em 1530, o rei de Portugal, Dom João III, resolve investir efetivamente na colonização do Brasil. Nomeia Martim Afonso de Souza como primeiro governador da colônia e comandante de uma armada que parte de Lisboa no fim do ano. A armada de Martim Afonso de Souza ancora em Cananéia em 1531. Henrique Montes está entre a tripulação. No litoral paulista, os colonizadores encontram Francisco Chaves. Sobrevivente da expedição rechaçada pelo Império Inca, ele é o único branco ainda vivo que percorreu o caminho do Peaberu até as proximidades da mítica Serra de Prata, nas montanhas andinas. O sobrevivente pede a permissão e o apoio do governador para uma nova incursão e promete voltar em menos de um ano carregado de ouro e prata. O governador concorda e indica 80 homens brancos mais um grupo de índios para a aventura, tendo Chaves como guia. Os expedicionários se embrenham no Peaberu em setembro de 1531 e desaparecem, sem deixar vestígios. 10 anos mais tarde, seu destino será revelado. Todos foram mortos por índios perto do Rio Paraná. Não ficou um sobrevivente para contar a história. Jurumirim, ilha de Santa Catarina. Um pedacinho de terra cercado de lendas por todos os lados. Lendas que se confundem com tua verdadeira história. Histórias de bruxas, maldições seculares. Sob tuas águas se escondem antigos tesouros, carcaças de velhos navios, restos mortais de navegadores ambiciosos. Vestígios ocultos dos teus primeiros anos de convívio com a civilização branca, sedenta de riquezas e glórias. Quem sabe, por tuas matas, ainda perambulem fantasmas, tentando encontrar o caminho até as montanhas de ouro e prata. No caminho até o Eldorado, havia uma ilha.